Que capítulo foi esse, meu amigo? Que superou tudo que a gente já tinha visto até aqui, porque o Sasuke declarou que vai devorar a Sarada, o Jutsu da Ilha foi quebrado, o Kawaki desmascarado e tivemos finalmente a confirmação do retorno do Narutinho. Só que não é bem do jeito que você imagina. Por isso, continua comigo para entender cada detalhe do capítulo 5 de Boruto to Blue Vortex, com spoilers. Fala, fã de Boruto, Charles Barros aqui. Eu nunca pensei que diria isso, porque o capítulo 5 de Boruto TBV foi insano demais e já começa mostrando o passado do Sasuke e do Boruto há 2 anos atrás. O que aconteceu no time skip de Boruto? Na primeira página, vemos o Boruto com um visual um pouco diferente, da época que saiu da vila, e diferente do seu eu do presente, porque ele aparece com um cabelo mais longo e uma aparência mais desleixada, como se não tivesse tempo para mais nada, a não ser treinar e fugir. O filho do Naruto parece estar treinando para dominar o Chidori Nagato, porque a cena é igualzinha àquela do Sasuke treinando no covil do Orochimaru, lá no começo do Shippuden. E se a gente imaginar que o Uchiha precisava da marca da maldição para fazer o que o Boruto fez aqui, pode acreditar que o protagonista já superou o Sasuke nesse quesito. Enquanto descansam, Boruto pergunta ao Sasuke se o seu estilo Uchiha já estava bem afiado, e o pai da Sarada responde uma coisa bem triste, como se estivesse prevendo o que estava para acontecer. Sasuke fala que em apenas um ano, o Boruto já aprendeu quase todos os seus jutsus e estilo de luta com a espada, e que a partir dali seria apenas uma questão de tempo até ele aperfeiçoar as técnicas. Só que com medo de que o Sasuke já queira puxar o carro e deixar ele sozinho, o Boruto implora para que o Uchiha continue treinando ele, dizendo que estava longe de ter aprendido tudo e que precisava de mais treinamento. Sasuke diz que Boruto já aprendeu todos os conceitos e que com a sua genialidade é só questão de tempo até ele dominar tudo da melhor forma possível, e que é por isso que ele sente que não há mais nada que ele possa ensinar ao filho do Naruto. Sasuke ainda completa dizendo que o Boruto não podia relaxar só por causa disso, que o mundo estava nas mãos dele, revelando a responsabilidade que o garoto carregava nas costas. Já na estrada, ou melhor, na floresta, o Uchiha fala que o Boruto era como o Naruto, tinha os olhos dele e também a habilidade de tirar as pessoas das trevas, como fizeram com ele no passado. E isso claramente é uma referência ao Kawaki, que passou para o lado negro da força, mas que claramente tudo indica que será perdoado no final e se juntará ao Boruto na luta contra os Shinjus, que estão bem ousados nesse capítulo, mas já vamos falar sobre isso. Sasuke fala sobre o Jutsu da Ida e que confia que só o Boruto e a Sarada juntos podem resolver isso, já que ela já conseguiu abrir os seus olhos logo depois da onipotência ser ativada. Sasuke vs Code. No painel seguinte, já vemos o ápice da batalha Code vs Sasuke e Boruto. De algum jeito, o vilão conseguiu localizar quem ele pensa ser o Kawaki e já partiu pra cima com tudo, com seus garras sujas. E de alguma forma, o Sasuke conseguiu furar o olho do Code, que muito provavelmente estava em posse de algum garra suja, o que deixa o vilão furioso. E não deixa o histórico de derrotas e fugas do Code te enganar, porque a obra já confirmou mais de uma vez que o vilão, sem os limitadores, é mais forte que o Jigen, que solou Naruto e Sasuke juntos. Então é claro que o Uchiha não teria chances contra ele sozinho. Sabendo disso, o Sasuke assume o papel de se sacrificar para que o Boruto fuja, deixando claro que ele não pode cair ali, ainda mais com aquela faquinha de pão. Sasuke fala para o Boruto correr e dominar tudo aquilo que ele já ensinou, porque assim ninguém ia conseguir se opor a ele. Você pode até achar que o Uchiha falava de poder, mas eu aposto bem mais na vontade do fogo que o Naruto carregava, que fez dele um muro tão alto que o Sasuke nunca pôde escalar. Só que no final das contas, esse muro sempre foi uma ponte. Então fica claro que veremos uma repetição de Naruto e Sasuke com o Boruto e Kawaki, o que eu acho fraco demais, pra ser bem sincero, porque ninguém aguentava aquele bromance. Antes de pular em busca da Joia da Alma, o Sasuke ainda diz que vai deixar a Sarada nas mãos de Boruto, oficializando aqui que ele finalmente deu a sua bênção para esse casal. E no painel seguinte, já vemos vários garras sujas derrotados, enquanto o Code ainda está de pé, logo à frente do Sasuke, que tinha acabado de ser absorvido por um dos seus bonecos de Frieza, virando assim uma árvore Shinju. O que não fica claro é por que isso aconteceu, já que o Code claramente partiu para cima dele com a intenção de cancelar o seu CPF e não absorver ele. Será que os bonecos de Frieza desobedeceram o vilão ou ele sabia que poderia fazer aquilo? Isso a gente precisa esperar os próximos capítulos para saber, mas já deixa aí a sua opinião. Nas páginas seguintes, vemos que o Boruto fazia visitas regulares à árvore do Sasuke. Será que era para regar, garantir que não criasse cupim ou tem outro motivo? Pior que tem. E isso mostra tanto o desejo do Uchiha postiço de salvar o seu mestre, como ilustra bem a passagem de tempo durante o time skip. É tanto que no último quadro ele já aparece com a aparência atual. E esse momento provavelmente foi um pouco antes dele ir atrás do Code em Konoha. E foi muito bacana acompanhar um pouco do que aconteceu no primeiro ano depois da fuga do Boruto. Isso foi tão satisfatório que o Kishimoto não precisa mostrar mais nada dessa época, a não ser o segundo treinamento do filho do Naruto, dessa vez com Kashin Koji, lá no Monte Myoboku, que esse sim tenho certeza que você quer ver. O plano dos vilões Shinju. Voltando a Konoha, que inclusive foi para onde o Boruto parece ter se teleportado, depois de sua conversa com Kashin Koji, é confirmado que aquela vilã Shinju, com a aparência de Coringa, era a mesma Moeg, porque vemos a garota presa dentro de uma árvore, no centro de Konoha. Shikadai manda chamar o Konohamaru e fala para ele que ela ficou assim porque tentou proteger uma mãe e uma criança. Mas o neto do Sarutobi fala que eles vão dar um jeito de salvar a Moeg com as próprias mãos e também se vingar do Code. Sei não, mas ele tá fazendo promessas bem grandes
mas para alguém bem pequeno. Sem falar que o maior feito do Konohamaru até hoje foi derrubar um Pain. E nem isso ele fez direito, porque o vilão misteriosamente reapareceu na frente do Naruto, Vivinho da Silva, logo depois. Então essa briga claramente está em outro patamar. O mais interessante dessa cena é que a Moeg maligna consegue ver e sentir até os sentimentos de seus amigos, a uma dimensão de distância, o que mostra o nível de poder desses vilões. E o pior é que a visão desses caras parece mesmo estar interligada, assim como era com o Pain. E é exatamente o que eu falei no meu vídeo passado. Então, para não perder teorias futuras aqui no canal, tanto de Boruto quanto de outros mangás, já garante a sua inscrição e ativa o sininho. A versão Shopee do Jigen fala para Moeg, a quem ele chama de Matsuri, que o senso dentro deles está cada vez mais afiado, e que mesmo que eles tenham o mesmo material biológico, cada um deles tinha sua própria identidade e desejos. Lembrando que esses caras foram feitos juntando o chakra do Jubi com as marcas de garra do Koji, ou seja, o seu sangue, e é por isso que eles possuem DNA humano ali misturado. E essa pode ser a razão deles manifestarem esses desejos, coisa que os Otsutsukis não têm. Mas o que chama mais a atenção dessa cena é a caixa preta que aparece sendo guardada pelo Shinju. O que será que tem ali dentro? Já deixei o seu palpite. O líder Shinju fala que o plano ainda continua o mesmo, devorar Kawaki e Boruto, mas que ele tinha um novo objetivo bem pessoal, devorar também, segura aí, Naruto Uzumaki. Porém, os outros Shinju perguntam o motivo daquilo, já que o ex-Hokage não era nenhum Otsutsuki. O vilão explica que é justamente por isso, que por seus instintos e propósitos estarem mudando, eles não precisavam mais ficar presos em objetivos primários, de devorar um Otsutsuki, por exemplo. E ele continua falando para seus companheiros olharem para dentro de si, ouvirem seus instintos, e assim eles enxergariam seus alvos. Enquanto a Aida observa toda aquela conversa de uma praça de Konoha, a Moeg maligna declara que vai atrás do Konohamaru, mas o Sasuke maligno tem uma crise existencial, perguntando ao líder quem eles tinham se tornado. É o mesmo dilema filosófico que vemos lá em Invencível, com o robô e o seu clone. Acho que no momento em que esse Sasuke se deparar com aquele seu eu da árvore, ele vai de novo ter uma crise de consciência e pode até ser que isso liberte o original. O líder chama Sasuke de Hidari e responde que saber disso não importava, pois só o que importava eram seus instintos. E então ele pergunta qual é o alvo dele. O jutsu da Aida foi quebrado. Do outro lado da linha, a Aida analisa que esses caras podem ser o resultado de uma conta bem simples: chakra do Jubi, mais DNA do Code, mais chakra de um alvo humano. Só que uma coisa assustadora acaba acontecendo. O Bug maligno percebe a presença da Aida ali, observando eles, já que, como sabemos, quando a Cyborg observa algo com seu Sharingan, ela aparece fisicamente sem que ninguém perceba no cenário em que ela observa, não importa onde seja. Porém, o Bug Shinju consegue quebrar esse jutsu e até se conecta com a Aida dentro do seu próprio ambiente, que foi bem legal. E me lembrou muito aquela cena do Rei da Noite invadindo a visão do Brain lá em Game of Thrones. Bug maligno fala que consegue ver a Aida dali. Ele sabe muito bem qual seria o seu alvo. Isso deixa a Cyborg tão assustada que ela já pede uma reunião com o Amado e os outros. Afinal, a tranquilidade deles ali acabou. Se esses caras já são uma ameaça tão grande, tendo clonado o Bug, aquele velhinho inofensivo, ou até a Moeg, uma ninja B, dentro da história, imagina só o que vai acontecer se eles pegarem a Aida ou o Demon, dois dos personagens mais fortes de Boruto. Vai ser basicamente o fim. Então, eu entendo bem a urgência dela em montar uma estratégia. Outro detalhe intrigante foi o líder Shinju se dar conta da conversa entre a Aida e o Bug, tomando conhecimento do Sharingan. E como ninguém gosta de ser observado, pode apostar que ele também vai atrás dela, antes mesmo de ir atrás do Naruto. Só que isso é mais uma prova de que a visão desses caras está compartilhada. Por isso, vai ser quase impossível lutar contra eles como um time. Mas no meio da confusão, o Sasuke maligno decide finalmente quem ele vai devorar. Mas afinal, por que eles escolheram esses alvos? Naruto, Aida, Konohamaru e Sarada? O meu palpite é que os alvos são pessoas das quais os originais absorvidos mais amavam. E como esses clones são o total contrário de suas contrapartes originais, o sentimento de amor deve ter sido substituído por ódio. E é por isso que eles sentem tanta vontade de devorar eles. O mais bizarro é que esse tal instinto, falado pelo líder Shinju, é tão poderoso que foi capaz até de quebrar o encanto da Aida, porque como sabemos, o Bug tinha caído nele e se apaixonado pela Cyborg. Só que a sua contraparte parece ter se livrado desse jutsu. Por isso, pelo menos pra mim, ficou bem claro isso. O Sasuke ama a Sarada mais que tudo. O Bug amava a Aida. A Moeg amava o Konohamaru. Mas e o Naruto? É simples. O líder Shinju é com certeza aquele cara loiro que salvou a Sarada de ser mordida nos capítulos passados. E como o Naruto era a figura máxima e a mais querida dentro da vila, todos amavam ele. E muitos tinham ele como figura paterna. O que deve ser o caso desse cara, que ele tem o nosso Narutinho como alvo. Preparação para a guerra. Na página seguinte, vemos o Amado e a Sumire trabalhando, provavelmente em uma estratégia para tentar parar esses novos vilões. Só que
que a garota percebe que pode lançar outra estratégia bem ali, contra o Amado. Sumire pergunta se o Amado não estava preocupado com o que poderia acontecer com o Boruto, já que todas as vilas estavam atrás dele, e ele era o único que carregava o karma que pode salvar sua filha Akebi, claramente tentando fazer o cientista ajudar o seu amigo. Só que aqui, percebemos que o Amado não é só um cientista, como um estrategista brilhante, porque enquanto todo mundo joga damas, ele está jogando xadrez, pois ele não só revela que percebeu o que ela está tentando fazer, como sabe muito bem que o karma da Akebi está no Kawaki, e não no Boruto. Amado explica que a sua memória diz que o karma da Akebi está em Boruto, mas fatos e detalhes podem ser muito mais confiáveis que a memória de um velho, ainda mais se somados a um resultado inevitável. Ele diz que o karma da Akebi, instalado por ele, artificialmente, e o karma instalado por um Otsutsuki, no caso Momoshiki, ou até o Ishiki, são bem diferentes, mas só ele percebia a diferença. É como se fossem assinaturas únicas de um artista, que podem distinguir suas obras, independente de outros fatores. Além disso, o corpo do Kawaki está cheio de modificações científicas, que só poderiam ser feitas por ele, e pode até parecer a arrogância do cientista, mas ele prova, em poucas palavras, que é o mais inteligente ali. Bom, pelo menos depois da Sumire sair da sala, porque acontece uma reviravolta absurda na história, pois descobrimos que o plano da garota não era convencer o cientista de se aliar ao Boruto, mas sim transmitir aquela conversa ao time de inteligência, que está observando tudo por câmeras escondidas, o que provaria sem dúvidas a inocência do Boruto. Isso que é contra a inteligência, viu? E não, esse plano não partiu da cabeça oca do Shikamaru, porque vemos logo depois ele sendo informado pelo chefe do time de segurança da vila, o Sai. Isso é bem triste na verdade, ainda mais quando o Hokage pergunta ao Sai outra vez o que o Amado tinha dito, como se ele não tivesse entendido, sendo que a Sarada já estava cansada de falar para ele. Então não, o Shikamaru ainda continua cabeça oca, infelizmente. Outra coisa interessante é que o Amado confirmou que enviou o Kashinkuji para ajudar o Boruto, e muito provavelmente foi depois que ele soube do que tinha acontecido com o Sasuke. Mas como ele teria essa informação? É simples, a Ida pode ter falado a ele, e o Amado pode não ter revelado isso a Sumire, mas ele está mais aliado a Cyborg do que nunca, e o fato dela procurar ele, logo depois da visitinha do Bug Maligno, prova isso. Sarada reencontra Boruto. Já nas páginas finais do capítulo, a Sumire e a Sarada aparecem conversando sobre o Amado saber a verdade, só que a Uchiha ainda duvida que ele tenha entendido mesmo como foi a troca, já que todas as pessoas, além delas, estavam convictas de que o Kawaki sempre foi o filho biológico do Naruto. Boruto então aparece atrás das garotas, falando que o seu tio Sasuke, ou melhor, o seu mestre, confiou nele, o que prova que ele já estava ali sobrevoando aquele local e ouvindo toda aquela conversa há um tempinho. Então é só questão de tempo até o Kawaki aparecer por ali. Só que se eu tivesse que apostar, eu diria que é o Mitsuki que vai chegar primeiro, com sangue nos olhos, para cancelar o CPF do Boruto. O filho do Naruto fala que o Sasuke arriscou tudo por ele, pois ele não só salvou sua vida, como treinou ele ensinando tudo que sabia. E tudo aconteceu por causa da Sarada. Mas antes que o Boruto pudesse dizer qualquer coisa, a Uchiha parte para cima dele e lhe dá um baita abraço. Na cena mais emocionante da obra, até aqui. Olha esse painel, que inclusive dá destaque para o karma do Boruto. E para o Kishimoto ter dado esse foco nessa parte do corpo dele, só pode significar que o Boruto já pode ter implantado um karma em outra pessoa. Mas isso é papo para outro vídeo. O capítulo infelizmente acaba aí, com a Sarada e o Boruto se abraçando, e a garota perguntando por que ele tinha demorado tanto, enquanto ele pede desculpas. Mas se você ficou triste por ele ter chegado ao fim, já quero te tranquilizar, dizendo que essa semana eu vou trazer vários vídeos explorando detalhes desse capítulo. Por isso é tão importante que você esteja inscrito com o sininho ativado. Obrigado por ter ficado até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!